Olá, eu sou o João Vitor Xavier e o CNN Esportes S.A. está no ar. Toda semana um entrevistado para falar do mundo dos esportes e do mundo dos negócios. Hoje vamos falar de NBA. Recebo Arnon de Melo, vice-presidente da NBA para a América Latina. Vamos falar da expansão da Liga Americana pelo mundo e também aqui no Brasil. Arnon, obrigado pela presença, seja bem-vindo. Muito obrigado, contente de estar aqui hoje com você. Vamos falar sobre essa máquina de sucesso que é a NBA. Vamos lá. O basquete está entre os esportes mais amados do Brasil e a principal liga do mundo é acompanhada de perto por torcedores brasileiros. A NBA mobiliza fãs não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Muito disso se deve à combinação de esporte e entretenimento, algo que a Liga Americana sabe aliar como poucos. Cada jogo de basquete da NBA é também um show, e esse show está sendo cada vez mais levado a outros lugares do mundo. O Brasil é um dos mercados internacionais mais importantes para a NBA fora dos Estados Unidos e recebe diversas atrações, sendo a principal delas a NBA House, a casa do basquete, com atividades interativas e transmissão dos playoffs da liga. Arnon de Melo, vice-presidente da NBA na América Latina, é o convidado do Esportes S.A. e vai falar sobre o cenário da principal liga de basquete do mundo aqui no Brasil. Como já deu para ver na apresentação, é um sucesso absoluto no mundo todo, o mundo inteiro consome milhões e milhões e milhões em tudo, espectadores, patrocínios, salários, receitas. Por que é a NBA esse sucesso todo, Arnon? Olha, a NBA enxerga o esporte de uma forma diferente, né? Assim como todas as ligas americanas que seguem o mesmo rumo. Acontece que o basquete é um esporte muito mais global do que o futebol americano ou mesmo o beisebol. Então a gente tem essa percepção e a gente entende, né, que a grande maioria dos nossos fãs nunca vão poder ter a oportunidade de ir a um jogo, né? Apenas 1% dos nossos fãs efetivamente poderão estar numa arena vendo um jogo ao vivo. E os outros 99% dos nossos fãs, que estão ao redor do mundo, não terão essa chance. Então a gente precisa estar próximo deles, a gente toma muito cuidado com isso, é a forma com que o nosso conteúdo e o nosso jogo, né, chega na casa das pessoas. A NBA explodiu para o mundo a partir dos anos 90. Já era um sucesso, já tinha audiência, já tinha alguma penetração. Mas a partir dos anos 90 se tornou um projeto mundial, um produto global. Qual a responsabilidade e responsabilidade positiva daquele time de Barcelona nessa expansão, nesse fenômeno que se tornou a NBA para o mundo? Aquele foi um momento da virada, né? Da virada de chave. Até aquele momento, os jogadores profissionais da NBA não podiam participar das Olimpíadas. Fato esse que também fez com que o nosso grande astro, Oscar Schmidt, não jogasse, né, na NBA, apesar de ter sido draftado para jogar, escolheu não jogar na NBA, porque se ele jogasse naquele momento, ele nunca mais poderia participar de um jogo da seleção brasileira. Disputaram uma Olimpíada, disputaram um pré-olímpico. Então, aquele momento foi um momento chave, onde mudaram as regras, então todos os jogadores da NBA puderam participar, aqueles grandes astros do momento, Michael Jordan, Magic Johnson, e aquilo fez com que mudasse, né, que o mundo pudesse ver, né, pela televisão, aqueles astros jogando todos juntos, e dali nasceu uma grande geração de jogadores que até hoje, esses grandes jogadores hoje, que aliás, nos últimos 5 ou 6 anos, os melhores jogadores, os MVPs, né, os melhores jogadores da temporada, têm sido jogadores estrangeiros, e todos eles respondem a mesma coisa, né? Que iniciaram essa paixão pelo esporte vendo aquele time de 92. Né? Então isso fez com que, imagina, você extrapola isso para o mundo inteiro, você vê a geração de talentos, né? Que talvez tivessem escolhido futebol ou vôlei e escolheram basquete por verem aqueles astros jogando. E qual a importância, por exemplo, ainda hoje, de uma edição olímpica para a NBA? Recentemente tivemos os Jogos de Paris, estive lá e era um frisson absoluto, não tinha ingresso para um jogo, todos os jogos lotados, todo mundo querendo ver a seleção americana, falar com os jogadores da seleção americana, também chamado de Dream Team, pela qualidade dos jogadores excepcionais que foram para Paris, em especial o LeBron James e o Stephen Curry, que são os dois grandes astros dessa geração. Qual a importância desse novo ciclo para a manutenção da NBA no patamar que está?
continua sendo essa importância incrível, né? E esse ano, eles disseram hoje mesmo, sair de uma reunião onde eles estavam fazendo voltando ao assunto das Olimpíadas e como aquilo tinha impactado e vai impactar nos próximos 4 anos, né, o crescimento da NBA pelo mundo, e disseram ali, né, que essa edição foi a edição mais disputada. Não sei se você se lembra, mas um jogo próprio com a Sérvia, né? Do Jokic, que foi teve para perder. Para perder em 2, né? Foram 2 lances ali que definiram, né, a vitória dos Estados Unidos, mas tiveram quase para perder, né? Então aquilo ali demonstra, né, que o basquete realmente tem crescido, que está sendo muito disputado. O Brasil, inclusive, teve uma bela participação, e é muito importante. Esses momentos são os momentos em que, né, todos os jogadores, esses grandes astros jogando no mesmo time, realmente traz uma visibilidade, uma alegria ainda maior. Nós estamos com a temporada para começar, está começando agora, né? Exato. A temporada 2024-2025. Qual a expectativa da NBA? Conta um pouquinho para a gente dos números e do que vem por aí. Expectativas são as melhores possíveis. Nós estamos muito contentes, né, com o que vem acontecendo aqui, com a repercussão da NBA na nossa região. No Brasil e o México são países de extrema importância para a NBA hoje. Dentre os 5 países mais importantes, esses 2 sempre estão ali, seja por visibilidade, seja por receita, seja por até talento mesmo. Esse ano teremos 2 brasileiros que vão iniciar a temporada, né? O Mãozinha e o Gui Santos, que está no Golden State Warriors. Então, as nossas expectativas são as melhores possíveis, né? A gente tem um jogo agora, no começo da temporada, um jogo na Cidade do México. Todos os anos nós fazemos um jogo na Cidade do México, de temporada regular. E aí a gente fecha a temporada sempre aqui no Brasil com a NBA House, que é um grande momento de celebração do basquete. Então as expectativas são as melhores possíveis. A NBA já fez alguns jogos aqui no Brasil, se não me engano, ali meados de 2012, 2013. Nós tivemos jogos da NBA aqui, antes da Copa do Mundo e antes dos Jogos Olímpicos no Brasil. Quando é que voltaremos a ter jogos por aqui? O torcedor brasileiro gosta tanto. Tem alguma expectativa, tem algum projeto para os próximos anos? Olha, os times pedem, né, para voltar. Nós tivemos um jogo em 2013, foi um jogo muito simbólico, né? Foi o Chicago Bulls, que é o time que ainda hoje tem a maior torcida no Brasil, dado, né, o tempos de Michael Jordan. Aquele fantástico time ex-campeão do Jordan, exatamente, do Pippen, do Dennis Rodman, aquele time fantástico, do Steve Kerr, aquele fantástico time... 6 vezes campeão da NBA. Né? Então nós conseguimos trazer o Chicago, que tinha naquele momento o jogador MVP da temporada, que era o Derrick Rose, e trouxemos o outro time, foi o Washington Wizards, que tinha o Nenê, que já estava finalizando a sua carreira de 16 ou 17 anos na NBA, um atleta muito respeitado na NBA até hoje, e nós conseguimos trazer esse jogo, foi um jogo, um grande sucesso. No ano seguinte nós trouxemos o Cleveland contra o Miami, foi o primeiro ano que o LeBron tinha voltado, né, naquele ano do Miami para o Cleveland, então ele jogou, foi a primeira partida que ele jogou contra o seu ex-time, o Miami Heat, e também foi um sucesso absoluto. E o terceiro foi para celebrar o nosso basquete, né, a gente trouxe o Orlando para jogar contra o Flamengo e também foi um grande sucesso. E a partir dali nós tivemos as Olimpíadas e nós fizemos alguns jogos de times brasileiros nos Estados Unidos. Então o Flamengo, o Bauru, né, jogaram também nos Estados Unidos, inclusive no Madison Square Garden, que foi um momento muito simbólico e importante para a gente. Nós queremos voltar a jogar no Brasil, jogamos até hoje na Cidade do México, só que no Brasil a gente está precisando de uma arena aqui em São Paulo, né? Então eu faço esse apelo, uma arena multiuso, né, ou em São Paulo ou em Belo Horizonte, aonde for. Nós estaremos lá, voltaremos com esse jogo para cá, e se for demorar um pouco mais, então talvez a gente volte e faça o jogo no Rio mesmo, que é lá onde tem uma arena. Isso é importante dizer o porquê disso. A NBA, onde ela faz jogos, seja no Oriente Médio, na Ásia, na Europa, ela precisa sempre dar a mesma experiência para o torcedor. Então não é porque a gente está na África do Sul, no Brasil, na Índia, que a experiência tem que ser pior ou menor. Então, a gente preza muito por isso. A gente aqui estava conversando, né, e você falando da sua experiência de ter ido a um jogo lá no Miami, do Miami Heat, e você me falava de 2 horas antes aquilo ser já um ambiente, né, de entretenimento do jogo, do próprio jogo. O jogo não inicia quando, né, o juiz apita. Ele inicia bem antes e ele acaba, inclusive, depois. Aliás, muitas vezes o jogo parece que é só um detalhe, né? Exatamente. Então, e por isso mesmo, a gente precisa de uma arena que dê esse conforto para o nosso torcedor. E hoje, a gente só tem uma arena no Brasil que possa fazer isso, que é uma arena que tem no Rio de Janeiro,
ali na Barra da Tijuca. Então a gente espera poder ter outras, né, aqui no Brasil, mas enquanto a gente não tem, a gente vai estudar, voltar aqui para o Brasil e fazer esse jogo. Ano que vem, inclusive, será o aniversário de 10 anos da última partida. Então já faz bastante tempo e a gente vai tentar trazer esse jogo de volta para cá. Então podemos voltar a ter a NBA aqui no ano que vem? Com certeza. O mercado brasileiro é, de novo, um dos 3 mais importantes para a NBA no mundo, né? A gente está na mesma zona, né, de horário, então a gente não tem problema de horário. Aqui a gente assiste ao jogo ao vivo, ao contrário de na Europa ou outros lugares do mundo onde a questão do fuso não permite. Então aqui a gente assiste ao vivo, gostamos do basquete, faz parte da nossa cultura. Então, assim, tem todas as razões, né, pela qual o Brasil é tão importante. O brasileiro, ele é apaixonado pelo esporte americano, pela organização, pela qualidade, pelo que os americanos mostram como negócio de esporte. Exemplo, o que aconteceu agora recentemente com o jogo da NFL entre o Green Bay Packers e o Philadelphia Eagles. Absolutamente lotado. Acho que se tivéssemos 3 jogos, nós teríamos 3 arenas lotadas aqui em São Paulo. É uma paixão, é uma fixação do brasileiro por isso. Então, essa presença ajuda a reforçar muito o mercado, que é muito consumidor, né? É muito importante porque ativa, né, tudo. Os esportes, eles não competem entre si, né? O que, na verdade, todos são uma plataforma de entretenimento, então, no final das contas, você está definindo ir para o cinema ou ver um jogo de futebol em casa ou ir na arena. Então, na verdade, é um conjunto, né? Então, é muito importante que não só a NFL, mas que outras ligas venham para cá. E, além disso, o nosso futebol também, né? O próprio futebol brasileiro, que é uma grande plataforma e que, assim, você nem me perguntou sobre o assunto, mas eu já entro nesse assunto, que é muito quente hoje aqui no Brasil, da questão da liga, né? Sim. De uma potencial liga. E eu vejo isso com muito bons olhos. Acho que essa é a salvação do nosso esporte, né, do futebol. Sem uma liga, a gente nunca vai conseguir chegar próximo do que essas ligas americanas são hoje. Elas são o que são por estarem todos juntos. Você, como executivo de uma grande liga, uma das melhores do mundo, que é a NBA, qual dica você daria para o futebol brasileiro sobre a formação da nossa liga? O que eles podem aprender com a NBA e com as demais ligas dos Estados Unidos para fazer aqui? Olha, a visão de médio e longo prazo, né, a primeira coisa que todos têm que se abraçar nessa ideia, né? Porque, sim, terão desafios no curto prazo, né? Alguém vai ter que ceder um pouco para que lá na frente a gente consiga destravar esse grande valor, que acho que todos já se convenceram disso, né? E não precisa de muito, é só olhar para os Estados Unidos, outras ligas que já se formaram há menos tempo, mas na própria Europa, mas sem a liga você não consegue destravar esse valor. E é um valor muito grande, né? Mas tem que ter um sacrifício nesse primeiro passo, né? Você está dizendo o seguinte, todo mundo vai ter que perder um pouco na arrancada para ganhar muito mais lá na frente. Exatamente. E é só você ver hoje, agora, já está público, né? O acordo que a NBA acaba de fechar, né, de 11 anos, né, não são 3, 4 ou 5, são 11 anos, né, que o último já tinha sido de 10 anos, e esse novo acordo que acabou de ser fechado, que entra em vigor não nessa temporada, mas na seguinte, é um acordo de 11 anos, né, com a Disney, com a Amazon Prime Video e com a NBC, né? E esse acordo durará 11 anos, é um acordo enorme, né? De muitos e muitos bilhões de dólares. Mas é porque você consegue ter esse planejamento de futuro. Então, eu acho que esse é o grande pulo do gato, né? Mas como você bem disse, precisa entender que num curto prazo, né, todos vão ter que abrir mão de alguma coisa, né, para depois poder ter esse ganho final. Há cerca de 20 anos, eu tive um almoço com um alto executivo de TV, à época detentor dos direitos de televisão, e ele falava do projeto do futebol brasileiro ser vendido para a China. O Brasil era campeão do mundo à época, tinha tudo para entrar naquele mercado, que era o maior mercado consumidor em potencial do mundo, né, porque o indiano não gosta do futebol como o chinês gosta. E 20 anos se passaram e nada aconteceu com o futebol brasileiro, né? Nós começamos esse programa aqui há cerca de perto de 2 anos, acreditando muito no projeto da Liga, e parece que o futebol brasileiro não consegue sentar à mesa e discutir coletivamente um projeto único. É engraçado que você falou da China, porque a China é o maior mercado da NBA no mundo, né? E isso se deu com o tempo, né? Com muito investimento. A gente está falando hoje, já são 30 anos que a NBA está na China, e hoje o basquete é o esporte número 1 da China.
E a China não tem um time competitivo de basquete, né? Mas foi pela NBA estando lá presente. Claro que o Yao Ming, tendo sido aquele fenômeno que foi, ajudou e continua ajudando. Mas, assim, é um mercado importantíssimo para a NBA, assim como são outros os mercados. Mas eu acho que a Liga, já estamos mais próximos, né? Estivemos muito mais longe. Hoje já os grupos já estão se formando. Eu acredito, espero, não sei se sou muito esperançoso, otimista, mas eu acredito que em breve os grupos vão se assentar e vão se compor e a gente vai ter uma liga de futebol aqui. Você falou sobre o Yao Ming, chinês, que jogou na NBA, fez muito sucesso, um pivôzaço gigante de 2 metros e lá vai cacetada. Jogou no Houston Rockets. Exato. O Brasil teve alguns grandes nomes na NBA, Leandrinho, Neném, Varejão, alguns grandes nomes, jogadores de muito Thiago peso. Splitter, né? Campeão. Thiago Splitter, tantos jogadores importantes que passaram do Brasil pela NBA. Qual foi a importância dessa geração para o crescimento da NBA por aqui? A importância é muito grande, né? Nós tivemos um ano, nesses 12 anos que eu venho à frente da NBA aqui na região, nós tivemos 2 ou 3 anos que nós tivemos 9 brasileiros jogando, né? Esses todos que você citou, ainda mais o Huertas, Marcelinho, o Lucas Bebê, craque. Jogou no Lakers e tem uma cena muito emblemática desse, né? Que ele jogou com Kobe Bryant e ele tem uma hora que ele fez um jogaço lá em Los Angeles, ele vem saindo da quadra assim, né? E a câmera tá nele e tá no Kobe. E o Kobe aponta pra ele falando assim, you're the man, né? Você é o cara. É muito legal. E isso mostra a importância de se ter um escritório, ter uma força, né? Que a gente tem no mundo inteiro. Nós temos 3 escritórios ao redor do mundo da NBA, né? Somos todos funcionários da NBA. A gente não representa a NBA, a gente é funcionário, né? Isso então, faz uma diferença. É um funcionário, eu sou um funcionário da NBA, né? Carteira assinada NBA. Então isso faz uma diferença enorme, né? Porque a gente entende esses momentos, a gente tem uma turma de conteúdo aqui mesmo no Brasil, no México, onde a gente, para esse momento, lá para o americano, não quer dizer nada, né? Mas para a gente, esse momento ganhou as páginas, ganhou, né, horários, acho que foi matéria, inclusive, né, dos telejornais à noite. Então esses momentos são muito específicos e muito importantes. Então falando dos nossos jogadores, quando a gente tem realmente um número grande de jogadores, isso nos ajuda muito a elevar ainda mais o nosso basquete, né, o interesse por ele. Muitos outros atletas estão jogando na Europa, jogam na NBA, né, dizem, eu não fui jogador de basquete, mas dizem os profissionais que é mais fácil entrar do que se manter na NBA. Então, quando eu falo desses jogadores como Leandrinho, Thiago Splitter, Varejão, Nenê, que jogaram tantos anos, mais de 10 anos cada um pela NBA. Times vencedores, em altíssimo nível, né? E, inclusive alguns deles, né? O Leandrinho, o Varejão e o Thiago Splitter campeões, né? E o Nenê, sempre o melhor atleta no time que jogou. Realmente faz uma diferença enorme, né, para a geração que vem depois dele, que é essa geração que está agora, né? Que assistiram esses aí que eu mencionei, que estão hoje chegando. E como é que está a previsão para o futuro desses atletas brasileiros na NBA? A NBA está de olho em alguém aqui? Podemos ter expectativa de outros bons nomes para um breve tempo do basquete brasileiro, levando-se em conta que o Marcelinho, que era a nossa grande estrela ainda em atividade, parou? Pois todos os atletas, nenhum atleta chega na NBA sem a NBA não conhecer esse atleta, seja ele homem ou mulher, desde os seus 13, 14 anos. Ela vai mapeando e pela sua outra questão, né, a questão da importância da liga. Nós precisamos ter essas informações para passar ela para todos os times que nos perguntam. Então, quando tem um draft, né, que é o momento onde eles escolhem os jogadores da próxima temporada, eles têm um interesse em algum jogador da região, eles ligam para a gente para perguntar, né, como é que foi, qual é o currículo, onde passaram, e a gente tem tudo isso. Dito isso, a gente interfere muito pouco, se não nada. Eu só falo não nada porque a gente tem as informações, mas a gente tem que passar ela de uma forma igualitária para todos os times. Temos muitos atletas chegando, sim. O mercado hoje é muito mais competitivo, né? Muitos deles decidem ir para a Europa. A Europa hoje tem ligas muito fortes. É claro que a NBA acaba tendo um monopólio do talento, desse talento, no mais alto talento, todo mundo vai querer eventualmente chegar. Também, né? Desejo. Todo menino
que gosta de basquete sonha em um dia pisar numa quadra da NBA. Quer dizer, que é uma vantagem da NBA, porque, como eu falei, parece que é um monopólio do talento, porque como no futebol você tem hoje o quê? 3, 4, 5 ligas muito importantes, né? Inclusive hoje na própria... no Oriente Médio, né, onde a gente tem o Neymar e o Cristiano Ronaldo jogando. Fora isso, as ligas europeias, até a nossa própria liga, o próprio Campeonato Brasileiro hoje até muito forte. Americana agora, com com Messi, pois é. Soares jogando. No basquete é NBA, né? E depois tem mais com relação ao salário e tudo, você tem alguns mercados na Europa que são muito fortes. E hoje o NBB, né, a liga que é jogada aqui no Brasil, ela é muito forte. Ela está acima das outras na nossa região, então o nosso basquete ele vai muito bem. A gente precisa trazer cada vez mais, e a gente tem uma ligação muito próxima com a NBB, né? A gente tem uma relação muito, muito próxima. Estava aqui comentando com você há pouco, e a gente espera que cada vez mais atletas cheguem, né, na NBA, que possam dar orgulho ao basquete, não só aqui, mas também lá fora. A contramão também pode acontecer de uma maneira mais forte, porque a gente sabe que nem tudo que a NBA produz, a NBA consegue usar. Exato. De um fluxo maior de atletas americanos para cá? A gente vê muitos americanos, né, talvez não os de renome, né, mas eu acho que em breve, né, com o basquete continuando a crescer dessa forma e tendo salários, né, que sejam atrativos, esses atletas que estão já num fim de carreira, mas que têm um nome, que são uma atração, que eles possam vir para cá também. Mas a gente tem muitos atletas americanos jogando aqui na liga. Nós vimos uma época Seedorf vindo encerrar a carreira aqui, Ronaldo Fenômeno, Ronaldo Gaúcho, apesar de brasileiros, estrelas mundiais. Agora o Corinthians com Memphis vindo, né, jogar por aqui também. Olha, recentemente o Jimmy Butler, lá do Miami Heat, disse que quer jogar no Flamengo, né, para encerrar a sua carreira. Então não sei se ele falou que queria jogar no Flamengo futebol ou no Flamengo basquete. Acredito que seja no time de basquete. Pois é, eu queria entender isso. Será que algum dia nós veremos Jim Butler, grande astro do Miami Heat, um LeBron James, um Stephen Curry, um cara desse patamar, mesmo que seja para encerrar a carreira aqui? Olha, eu acho que é possível sim. O Varejão foi outro caso, estava mencionando o Leandrinho, mas o Varejão também veio jogar aqui o final e ele acabou sendo o final da carreira dele, mas ele tinha propostas para continuar nos Estados Unidos e ele escolheu voltar para cá, e depois de alguns anos jogando no Flamengo, ele continuou tendo propostas para jogar lá, continua ativo no Cleveland Cavaliers, é o grande embaixador do time. Então acho que sim, acho que em breve a gente vai ter um outro grande nome jogando aqui no NBB. Vamos aguardar então, quem sabe daqui a uns dias tenhamos, por exemplo, Jim Butler jogando por aqui. Será um prazer para todo mundo que ama basquete. O atual campeão foi colocado à venda, o Boston Celtics. Um dos maiores times, talvez o maior. Eu considero o maior porque é o meu time na NBA, é o time para o qual eu torço na NBA. Foi colocado à venda logo depois de conquistar a última temporada. Qual que é o impacto disso para o negócio? Qual é o impacto disso para a NBA? Porque vender o Boston nos Estados Unidos é a mesma coisa se disséssemos aqui no Brasil que Flamengo ou Corinthians estariam à venda. Teria essa proporção, Boston, Lakers, Flamengo e Corinthians aqui. São os dois maiores clubes, as duas maiores marcas, as duas maiores torcidas, mundialmente famosas as equipes. Qual foi o impacto dessa negociação para a NBA? Olha, ela traz à tona apenas o valor, né, que essas franquias estão sendo negociadas hoje, né, na casa dos 6, 7, 8 bilhões de dólares, né, por um time. E a dinâmica é um pouco diferente, ou bastante diferente do que você mencionou aqui, os times, né, os clubes associativos aqui no Brasil. Então, os times, efetivamente, americanos, eles têm dono, né? Antigamente era um dono, agora já são 2 ou 3. E, inclusive, agora abriram também a oportunidade de fundos de investimento investirem também nos times. Então, já tem capital aberto lá? Capital aberto não, mas um caminho possível de se pensar? Acho que ainda está distante, né? Porque o capital aberto implica em você ser uma empresa aberta também, e eu acho que não é isso que os donos dos times desejam, né? O que eles desejam é também, em algum momento, tentar uma liquidez, né, sobre aquele investimento que eles fizeram. Realizaram exatamente. Então, essa venda do Boston não necessariamente é para o grupo que saia por completo, mas sim trazer mais um investidor
para dentro desse time. A tradição nos Estados Unidos é de que os clubes americanos sejam comandados por americanos. Exato. Grandes famílias, famílias tradicionais, grupos financeiros, grupos de mídia, tem uma relação muito forte ali e um nacionalismo muito forte nesse processo. Mas o dinheiro, ele não tem barreiras no mundo, né? O dinheiro, ele não tem CEP, ele é bem-vindo em qualquer lugar. É possível se acreditar numa internacionalização das franquias? Nós vemos hoje, por exemplo, o Grupo City, que é dinheiro dos Emirados Árabes no futebol, a gente vê dinheiro do Catar no futebol da França com o PSG, a gente vê o dinheiro se movimentando aqui no futebol brasileiro, por exemplo, o caso do Botafogo, que é de um investidor estrangeiro. É possível acreditar que esse dinheiro tenha oportunidade de chegar na NBA? Já temos alguns grupos, né, algumas famílias, 2 ou 3 famílias que são donas de times da NBA. Eu acredito que sim, que isso só vai continuar, né, crescendo. Nós temos um time na Cidade do México que é da Liga de Desenvolvimento do Basquete, mas é uma liga profissional que chama G-League, né, que vem de Gatorade League, mas é a nossa liga, como se fosse, é porque não tem ascenso e descenso no esporte americano. Como se fosse a segunda divisão da NBA. Como se fosse a segunda divisão, só que não tem ascenso e descenso. E esse é o primeiro time profissional de uma liga americana que não esteja situado, né, nos Estados Unidos ou no Canadá. Esse time se chama Capitanes, é um time de basquete profissional e ele pertence à G-League, que é essa liga secundária da NBA. E ele já é também de um grupo, então, mexicano. A gente fala muito, né? Eu como tenho a região que a gente olha é a região da América Latina e vem do México para baixo. E o nosso commissioner, né, que seria o nosso CEO, né, que é o Adam Silver, tem falado um pouco sobre talvez uma expansão, né? O que se diz expansão? Nós temos 30 times hoje, né? Seria expandir, seria trazer mais times para dentro da NBA. Mais franquias, mais franquias, marcas, exatamente. E uma das possibilidades que ele volta e meia, né, levanta é que talvez esse time pudesse ser na Cidade do México, que seria para a gente uma grande vitória, né, por ter abriria ainda mais o mercado. E é uma cidade, né, da América do Norte, está muito próxima, né, da costa, então é de fácil acesso, por isso que a gente faz o jogo lá todo ano. Enfim, esse é um dos outros projetos que a gente tem de preparar o mercado para, quem sabe, um dia ter uma franquia da NBA na nossa região. Não cabe um pouquinho mais aí um pouquinho mais para o sul, né? Um pouquinho mais para o sul. Olha, o que eu posso te dizer é o seguinte... De São Paulo, Rio, Belo Horizonte... O que eu acho possível, eu acho que a gente não está muito distante disso, diria menos de 10 anos, mas talvez entre 3 e 10 anos, é da gente poder ter uma liga global. E o que eu digo? A gente já tem uma liga que a gente lançou na África, é a BAL, né, BAL, que é a Basketball Africa League. Já temos lá. O nosso commissioner, eu estou falando aqui porque ele tem falado bastante sobre o assunto, a gente está olhando a Europa e eu acho que um caminho natural é a gente depois ver a Ásia e ver as Américas, né? E aí você pode pensar em ter, quem sabe, uma liga toda interconectada, entendeu? Você ter a divisão... Como funcionaria essa liga? É você olhar como se fosse a NBA, como a gente vê hoje, ela seria a divisão da América do Norte, né? Nós teríamos uma divisão da América do Sul, uma divisão da Europa, e você depois, no fim, você tem um campeonato onde você junta todos eles. Você tem os playoffs com todo mundo. Com todo mundo. Isso é para frente, mas é uma coisa que tem sido... 3 a 10 anos. É o que eu acho, né? Uma especulação mas minha. Isso é muito pouco. Me assusta, inclusive, positivamente, um gap de tempo tão curto para algo tão grande, tão ambicioso, né? Pois é, mas é quando... O que eu aprendi nesses 12 anos na NBA é isso, né? Quando eles colocam a cabeça para fazer alguma coisa, né? Já fizemos na África, que todos poderiam dizer que seria os casos mais, né, que seria um desafio muito grande, porque não tinha esse ecossistema pronto, né, do basquete, e hoje tem uma liga profissional na África, né, de basquete, e essa liga hoje já tem um valor de $1 bilhão, né? Falando mais uma vez sobre basquete versus futebol para a gente, queria fazer outro paralelo a respeito disso. Me parece que a NBA tem uma capacidade muito maior do que o futebol brasileiro de se comunicar bem.
Você comentava comigo que antes do programa, da sua relação com profissionais, com jornalistas na época dos jogos aqui no Brasil, e todos repetindo que era muito mais fácil falar com o LeBron James do que falar com um jogador da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. E eu tenho isso muito forte também na minha experiência de coberturas, inclusive na NBA. Aquilo ali é preparado para aproveitar a comunicação, para expor a marca ao máximo, para colocar a cara do atleta, para expor a marca, para expor a camisa, para expor a franquia. Me parece que o americano entende muito bem que quando o LeBron está dando uma entrevista, está vendendo ingresso, está vendendo camisa, está vendendo boné, está vendendo chaveiro, está vendendo o Lakers para todos os cantos do mundo. E o futebol brasileiro me parece ter uma dificuldade um pouco maior de entender isso. Queria que você nos dissesse um pouquinho como é que isso é estruturado por parte da NBA, como eles trabalham essa abertura de portas para ter abertura de imagem e como o futebol brasileiro poderia ou até precisaria aprender com isso. Tem algumas coisas que me vêm em mente, né? Falando então do jogo, tudo que você vê no jogo é cronometrado e está no script. Então é como se fosse uma peça de teatro, né? Aquela música que você escuta, ela está programada, né? Na hora do intervalo, quem vai entrar, quem vai sair, né? O que vai acontecer, né? A luz apaga, ela acende. Não tem improviso. Não tem improviso, né? Entrou o menino para jogar a camisa, não tem improviso. Então eu comparo assim com o futebol, porque quase a gente tem essa visão romântica do futebol, porque realmente o improviso que acontece ali no momento, né, um momento de grande emoção, é improvisado. E na NBA é cronometrado. Então é o cara do switcher lá, da mesa de som que fala, agora vamos cantar defense, né, ou ataque, defesa. Tá tudo ali no script. Pensado. Então isso talvez tire um pouco né, do momento, assim, de você conseguir coisas diferentes, como é no caso do futebol. Mas, dito isso também, como eu comentei, né, de você realmente ser comparado a uma peça de teatro ou ao cinema. Inclusive, em LA, em Los Angeles e em Nova York, se você perceber um jogo da NBA, aqueles que estão em casa, percebam isso da próxima vez. Só a quadra está iluminada. Você consegue ver 2 ou 3 fileiras dos torcedores e só. E dos que pagam mais caro. Dos que pagam mais caro para você poder ver quem é. Vistos. Exatamente, né? Que é o Celebrity Row, né? Onde sentam as celebridades. Né? Então, tudo aquilo é importante. Né? Então, você dá aquela cadeira para o ator, né, de cinema que está no auge. O Jack Nicholson, que não perde um jogo do Nicholson, LA. por acaso, ele paga a cadeira dele. Né? Aquela é a dele e ele paga. Ele tem o season ticket, né? Ele compra, então, aquilo e outros também, o Spike Lee e outros grandes famosos que vão em todos os jogos. Spike Lee, se não me engano, do Knicks, né? Do Knicks, exatamente. New York Knicks. O Nicholson do LA Lakers, né? Do Lakers, exatamente. Mas então você tem essa parte, né? E outra parte também que é muito interessante é que mesmo o dono do time, o presidente, o jogador, essa questão de arbitragem, né? Não é só aqui, né, no futebol que a gente tem, né, essas questões da arbitragem. No basquete, na NBA também. Só que você tem regras muito claras do que você pode falar e do que você não deve falar. Então, até um limite, tudo bem. Mas se você passa do limite, inclusive o dono do time, que é dono da liga, ele, se fizer alguma coisa que não está, né, que ele não pode fazer, ele paga uma multa para os outros times, né? Então isso denota, né, uma questão muito importante de que aquele ativo é de todos. Então temos que todos tomar conta muito bem desse ativo para que isso continue crescendo. Então o que você está falando não tem espaço para o amadorismo. Quando um presidente de um clube de futebol vai para a imprensa e fala mal do árbitro, do campeonato, da organização, porque tem roubo, porque tem isso, porque tem aquilo, na NBA isso é impensável. Impensável, porque se você pensa nisso, ele falou isso num dia, e no dia seguinte ele está vendendo para uma marca falando que o seu clube ou o seu campeonato é a coisa mais valiosa do mundo, se ele acabou de dizer que, né, que isso não vale, né, que os resultados não são verdadeiros, uma coisa não fala com a outra. Então deixa eu te perguntar uma coisa que me veio à mente. Tem paixão ali em algum lugar? É uma ótima pergunta. Eu vejo essa paixão ela mais no fim do campeonato. Né? Quando você vai numa partida do Knicks, né, por exemplo, que eu tenho oportunidade de ir algumas vezes, porque o escritório da NBA é em Nova York, é um grande
palco de negócios. Você vê muita gente engravatada, fazendo negócio, né? Depois do, né, um jogo começa às 7 da noite, então você sai do trabalho, já vai direto pro jogo. Então, assim, e são muitos jogos, né? São 82 jogos por temporada, pelo menos, né? Quem não vai pro playoff ou para as finais. Então, assim, eu diria que no dia a dia do jogo, você talvez veja menos, porque um jogo ele não vale tanto quanto talvez um jogo de uma Libertadores, que você tem, né, o mata-mata. Então, mas se você já vai começando a chegar para as finais, e agora estou usando o exemplo do Knicks, e esse ano o Knicks foi muito bem, aí é uma diferença enorme daquele clima, que ali estava um pouco corporativo no começo da temporada, e aí as paixões começam a aflorar mais pro fim. Agora, não tem briga, né? Você vê, todo mundo senta junto, né? Um time não tem esse negócio de divisão de torcida, né? Em nenhuma arena da NBA, então todo mundo senta junto. Se você é do time e você fala mal do seu jogador, você pode ser expulso da arena. Falar mal não, mas assim, você fazer uma agressão maior, né? Seja do time, seja contra o time, você pode pegar ser banido, né, de todas as arenas da NBA para a vida inteira, coisas desse tipo. Então, é tudo muito, né, você não tem espaço para esse tipo de questão. Os times têm torcedores de verdade? Tem torcedores, né? Você está falando do próprio Boston, você é o grande exemplo disso também. Tem esses times, mas que tem uma tradição maior, que você tem torcedores, né, de paixão, né, apaixonados mesmo. O Knicks é um deles, o Boston é outro, o Lakers, enfim, você tem vários que tem essa torcida mais apaixonada. Tá na hora do De Primeira SA, perguntas curtas, respostas rápidas, no oferecimento de Gerdau, o futuro se molda. Vamos lá, o que é mais difícil, atender o nível de qualidade da NBA ou comandar um clube da 4ª divisão do Brasil? Ótima pergunta, mas eu acho que é a NBA. É mais fácil trabalhar na NBA, com certeza. Mas... É mais fácil, as demandas são maiores. Aonde que você é mais cobrado? Com certeza no time de futebol, não há dúvidas. Não há dúvidas. A 4ª divisão com o CSA cobra mais do que... Muito mais. Do que ser vice-presidente da NBA. Tem uma visão de algumas horas, não digo nem de dias, né? Você tem o resultado, mas já tem o jogo do outro final de semana. E no meu caso, como eu trato do negócio da NBA, é uma visão muito mais de médio a longo prazo, né? Então são investimentos de longo prazo que agora, depois de 12 anos, é que a gente está vendo, né, o resultado daquilo que a gente plantou há 12 anos atrás. O basquete já foi o 2º esporte do Brasil. O Brasil já teve grandes equipes de mundial. O Brasil já foi campeão pan-americano contra os Estados Unidos. O Brasil já foi campeão mundial no feminino, naquele time de Marta, Hortência. O Brasil já foi medalhista olímpico, medalha de prata em Atlanta 96. Mas o vôlei ocupou esse espaço. E hoje o 2º esporte do brasileiro é o vôlei. Dá para acreditar, pela força da NBA, do basquete, reocupar esse espaço no coração do brasileiro? Olha, eu acredito que sim, porque se você olhar pela ótica, né, pela visão do negócio, nós já claramente somos bem maiores do que o vôlei, como negócio, né, como participação e como talvez ingressos vendidos do campeonato local, aí talvez não. Mas em várias métricas a gente vê que a gente já ultrapassa isso. O brasileiro que é apaixonado pelo basquete, pela NBA, qual arena você indica para melhor experiência? Nos Estados Unidos? Sim. Eu perguntei dos Estados Unidos pelo seguinte, porque a nossa, vou puxar um pouco a sardinha pro meu lado, a nossa arena, que não é nossa, mas é a arena que tem na Cidade do México, é uma das que eu diria que é top 5, comparada com todas dos Estados Unidos. Então é isso que né, uma arena de 20 mil pessoas, incrível na Cidade do México, mas fora ela, assim, o Madison Square Garden, né, em Nova York, é um clássico, né? Então eu acho que quem tem oportunidade é uma arena incrível. Quem está em Miami e Orlando são 2 arenas maravilhosas. E muito fáceis. Muito fáceis, acesso incrível, muito fácil. A do Orlando, então, acho que ainda é uma das mais tecnológicas, assim, da NBA. Então essas são as que me vêm em mente. E a de Los Angeles também, que agora são mais novas. Qual a torcida mais legal da NBA? Torcida mais legal da NBA? Diria que a do Boston, né? A do Boston é muito característica. Aí eu vou ser obrigado a concordar. Agora a pergunta que não pode faltar, qual que é o time do coração do VP da NBA aqui no Brasil?
Não, o CSA, é isso que você tá falando de Não, futebol? o time da NBA. Ah, da NBA. Da NBA, não, eu tenho um carinho especial pelo Knicks, que foi o que eu comecei a assistir lá nos anos 90. Todo mundo torcia pelo Bulls, né? E eu queria ser do contra. Você perdia Eu perdia todas as vezes, mas eu queria ser do contra. Patrick Ewing. Patrick Ewing. Tinha o Patrick Ewing, tinha o John Starks, tinha o Malone, enfim, Oakley. Consigo me lembrar de todos ali. Arnon, obrigado pela entrevista, sucesso, e estamos na torcida para que a sua previsão seja acertada e que em pouco tempo tenhamos de volta a NBA aqui no Brasil. Com certeza, muito obrigado. Obrigado pela sua audiência. Esse foi o CNN Esportes SA desse domingo. Até o próximo, sempre com um convidado para falar desse fantástico mundo do esporte e dos negócios. Até lá.